Pronto, então vamos lá. Grupo Espírita Boa Nova, livro Libertação, capítulo 5, Operações Seletivas, 16 de abril de 2022. Créditos: Xavier Francisco Cândido, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, 27ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2006. Xavier Francisco Cândido, Libertação, pelo Espírito André Luiz, 31ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2008. Agora a mensagem, a Sônia já escolheu, né, quem vai ler, não é isso? Vou só lembrar que hoje vamos fazer um comentário só, porque a gente está com atraso aí de entrada, né? Tá bom. Quem que vai fazer a leitura, Sônia? Sheila Carrozino, foi a primeira escolha. Ah, tá legal. Então Então, ler. é o capítulo 145, Doutrinações. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Jesus, Lucas, capítulo 10, versículo 20. Não, isso aí está errado. Essa é a pressa. Eu vou acertar isso aqui agora. Ah, tá. Aí foi a correria. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. O livro está Lucas, capítulo 10, versículo 20. Isso. Tá certo. É isso mesmo. Então, frequentemente encontramos novos discípulos do Evangelho exultando de contentamento, porque os espíritos perturbados se lhes sujeitam. Narram com alegria os resultados de sessões empolgantes, nas quais doutrinaram com êxito entidades muitas vezes ignorantes e perversas. Perdem-se muitos no emaranhado desses deslumbramentos e tocam a multiplicar os chamados trabalhos práticos, sequiosos por orientar, em contatos mais diretos, os amigos inconscientes ou infelizes dos planos imediatos à esfera carnal. Recomendou Jesus o remédio adequado a situações semelhantes em que os aprendizes, quase sempre interessados em ensinar os outros, esquecem pouco a pouco de aprender em proveito próprio. Que os doutrinadores sinceros se rejubilem, não por submeterem criaturas desencarnadas em desespero, convictos de que em tais circunstâncias o bem é ministrado, não propriamente por eles, em sua afeição humana, mas por emissários de Jesus, caridosos e solícitos, que os utilizam à maneira de canais para a misericórdia divina. Que esse regozijo nasça da oportunidade de servir ao bem, de consciência sintonizada com o Mestre Divino, entre as certezas doces da fé, solidamente guardada no coração. A palavra do Mestre aos companheiros é muito expressiva e pode beneficiar amplamente os discípulos inquietos de hoje. Emmanuel. Quem faz a prece, Sônia? Você escolheu? Não? Não, é assim. Então vou pedir a Sandra para fazer a nossa prece. Tá, Sandra? Bom, então vamos unir os nossos pensamentos em Deus, agradecendo pela oportunidade de estarmos encarnados entre tantos amigos queridos. Ilumine, Senhor, e proteja aqueles que passam por dificuldades e que eles possam, Senhor, estar sensíveis às iluminações que os amigos espirituais de luz nos trazem
a todo momento, que estejamos abertos a essas intuições, para que possamos, Senhor, trabalhar na Tua seara, buscando sermos melhores a cada dia. Ampare aos nossos amigos, aos nossos queridos, aqueles que estão em nossos pensamentos e em nosso entorno, para que eles possam, Senhor, ter companheiros de jornada, nos dando a oportunidade de trabalharmos no bem e ampará-los em tudo que possamos. Ilumine, Senhor, os governantes desta cidade e dos países que passam por atritos, para que eles possam receber as nossas vibrações e o amparo dos amigos espirituais, para que possam refletir sobre as suas atitudes e sobre a oportunidade que estão tendo de trabalhar contigo, Senhor. Esteja conosco, nos amparando e mantendo-nos unidos para que possamos nos sentirmos sempre em família. Esteja conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Tá bom. Sheila, pode fazer um comentário para a gente? A página de hoje, a lição Doutrinações, a gente percebe que, mais uma vez, Emmanuel nos chamando a atenção, né, nos alertando, melhor dizendo, sobre nós, os médiuns, para os cuidados que a gente tem que ter com os nossos sentimentos, né? A questão da doutrinação, como está no texto, ou esclarecimento, como alguns falam, né? Quando estamos junto aos espíritos desencarnados, para que a gente não se sinta superior a eles, né? Porque muitas vezes a gente, como diz ali, empolgados, né? Possamos nos sentir melhor do que eles por estarmos ali, mas estamos ali como instrumentos da espiritualidade, né? Nós estamos sendo intuídos, nós estamos sendo amparados. Nossa atuação na reunião mediúnica é pequena, nós somos instrumentos mesmo do Cristo, né? E também a gente lembra que essa questão da vaidade muitas vezes pode se transformar assim, um processo de obsessão e sem perceber, né? Como a gente sabe, conhece lá do livro dos médiuns, sem perceber, a obsessão se transforma muitas vezes num processo de fascinação e o médium se acha realmente ali o dono da verdade, né? Achando que como nós dissemos, superior àqueles irmãos que estão ali. Se a gente não cometeu esses equívocos hoje, atualmente, com certeza cometemos num passado não muito longe, né? Então, é isso que eu entendi da página. Tá certo. A gente observa que essa questão da humildade no trato com isso, porque às vezes as pessoas ficam se achando que elas fizeram o trabalho. Mas o que ele está dizendo ali é que, normalmente, quando nós estamos bem, nós podemos ser instrumentos dos emissários de Deus, né? De Jesus, e é de Deus também. E a falta de humildade é uma falta de conhecimento da realidade. Quer dizer, você está sendo ajudado por um espírito superior nessa orientação aos sofredores e está achando que é só você. Então, é uma ignorância, né? Muito bom. Vamos, então, ao nosso estudo. Operações seletivas. Vamos ver onde que a gente parou. Sandra, fica esperta aí. Foi aqui? Foi aqui. Foi aqui. Foi aí mesmo. Vamos só ler esse pedacinho anterior,
Gúbio trazia a destra sobre o peito, como se contivesse o coração. Mas vendo por minha vez aquele grande grupo de espíritos rebelados e humilhados, orgulhosos e vencidos, lastimando amargamente as oportunidades perdidas, recordei meus velhos caminhos de ilusão e, por que não dizer, ajoelhei-me também compungido, implorando piedade em silêncio. Exasperado, o julgador bradou colérico: perdão? Quando desculpastes sinceramente os companheiros da estrada? Onde está o juiz reto que possa exercer impune a misericórdia? Então, agora, vocês vão continuar. Deixa eu ver aqui quem que eu vou chamar. André Luiz, pode ler para a gente? Assim, incidindo toda a força magnética que lhe era peculiar, através das mãos, sobre uma pobre mulher que o fixava estarrecida, ordenou-lhe com voz soturna: venha, venha. Com expressão de sonâmbula, a infeliz obedeceu à ordem, destacando-se da multidão e colocando-se embaixo, sob os raios positivos da atenção dele. Confesse, confesse, determinou o desapiedado julgador, conhecendo a organização frágil e passiva a que se dirigia. A desventurada senhora bateu no peito, dando-nos a impressão de que rezava o confiteor e gritou lacrimosa: perdoai-me, perdoai-me, ó Deus meu. E como se estivesse sob a ação de droga misteriosa que a obrigasse a desnudar o íntimo diante de nós, falou em voz alta e pausada: matei 4 filhinhos inocentes e tenros, e combinei o assassínio de meu intolerável esposo. O crime, porém, é um monstro vivo. Perseguiu-me enquanto me demorei no corpo. Tentei fugir-lhe através de todos os recursos, em vão. E por mais buscasse afogar o infortúnio em bebidas de prazer, mais me chafurdei no charco de mim mesmo. De repente, parecendo sofrer a interferência de lembranças menos dignas, clamou: quero vinho, vinho, prazer. Em vigorosa demonstração de poder, afirmou triunfante o magistrado: como libertar semelhante fera humana ao preço de rogativas e lágrimas? Em seguida, fixando sobre ela as irradiações que lhe emanavam do temível olhar, asseverou peremptório: a sentença foi lavrada por si mesma. Não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. À medida que repetia a afirmação, qual se procurasse persuadi-la a sentir-se na condição do irracional mencionado, notei que a mulher, profundamente influenciável, modificava a expressão fisionômica. Entortou-se-lhe a boca, a cerviz curvou-se, espontânea, para a frente. Os olhos alteraram-se dentro das órbitas. Siniesca expressão revestiu-lhe o rosto. Via-se patente naquela exibição de poder o efeito do hipnotismo sobre o corpo perispirítico. Em voz baixa, procurei recolher o ensinamento de Hugo, que me esclareceu num cito. O remorso é uma bênção, sem dúvida, por levar-nos a corrigê-lo, mas também é uma brecha, através da qual o credor se insinua, cobrando o pagamento. A dureza coagula-nos a sensibilidade durante certo tempo. Todavia, sempre chega um minuto em que o remorso nos descerra a vida mental aos choques de retorno das nossas próprias emissões. E acentuando, de modo singular, a voz quase imperceptível, acrescentou: temos aqui a gênese dos fenômenos de licantropia, inextricáveis ainda para a investigação dos médicos encarnados. Lembras-te de Nabucodonosor, o rei poderoso, a que se refere a Bíblia? Conta-nos o livro sagrado que ele viveu sentindo-se animal durante 7 anos.
O hipnotismo é tão velho quanto o mundo e é recurso empregado pelos bons e pelos maus, tomando-se por base, acima de tudo, os elementos plásticos do perispírito. Notando, porém, que a mulher infeliz prosseguia guardando estranhos caracteres no semblante, perguntei: esta irmã infortunada permanecerá doravante em tal aviltamento da forma? Fim da longa pausa, o instrutor informou com tristeza: ela não passaria por esta humilhação se não a merecesse. Além disso, se adaptou às energias positivas do juiz cruel, em cujas mãos veio a cair, pode também esforçar-se intimamente, renovar a vida mental para o bem supremo e afeiçoar-se à influenciação de benfeitores que nunca escasseiam na senda redentora. Tudo, André, em casos como este, se resume a problema de sintonia. Onde colocamos o pensamento, aí se nos desenvolverá a própria vida. O orientador não conseguiu continuar. Tá bom, tá bom. Tem bastante material, né? Muita coisa. Impressionante, né? Sempre que a gente lê essa parte, ela é muito... Ela nos choca bastante, né? Que a gente percebe que era uma mulher que já tinha já um sentimento de culpa já muito grande, e sob esse hipnotismo, magnetismo muito forte desse julgador, né, que obviamente olhou para ela e entendeu que ela seria frágil e ele conseguiria exercer sobre ela o que ele queria mostrar para todos ali, né, por causa daquela questão do medo que ele queria infundir nos outros. Ele a chama e aproveita esse complexo de culpa que ela tem, esse remorso, faz com que ela sintonize com esse magnetismo muito forte que ele tem. Ela se confessa, né, falando que nessa última vida ela acabou assassinando 4 filhos, se eu não me engano, e o marido. E diante disso ele começa a hipnotizar ela, falando que ela é uma loba, né? E ela acaba realmente, pela plasticidade que tem o perispírito e a mente plasmando isso, através também do magnetismo dele, ela acaba se transformando ali numa forma semelhante a um lobo, né? E é interessante a gente ver que nós, quando erramos e a consciência começa a nos cobrar, nós tentamos achar algumas saídas. Ela tentou achar pela bebida, por outros prazeres, né? E quando ela, através da memória, volta para aquelas lembranças, de novo ela tenta fugir pelo mesmo jeito, que é essa hora que ela grita que quer vinho, né, que quer sentir prazer para tentar abafar o que a consciência trazia à tona ali para ela. Então é bem impactante esse caso, né? E é o que no fim ali o Google traz, ele fala que é questão de sintonia, né? Não, ela não passaria por aquilo se ela estivesse em condições de não passar, se ela não merecesse aquilo ali. Isso aí. Alguém quer comentar? Tem bastante coisa aí, né? O Vanderlei, Sim. eu fico achando que, bom, eu acho que é isso que esse parágrafo é a seguir, que a culpa é importante o arrependimento. Né? Eu acho que de alguma maneira a culpa propiciou também que ela fosse submetida a esse processo de licantropia, não é? Isso não é licantropia? Licantropia. Porque a gente com a culpa parece que, como eu tenho culpa, a gente se fragiliza, né? Não tenho jeito, acho que eu não presto, eu fiz isso de errado, não tem mais jeito para mim, né? Eu não sei se nesse momento, o caso dela, ela sabia que ela tinha feito uma coisa muito ruim, ela merecia, quer dizer, ela fez por onde está naquela situação,
Eu não sei se tivesse tido algum processo íntimo de desejo de reparação, ela não estaria submetida assim ao magnetismo e à transformação dessa indução de que ela se transformasse numa loba, né? Não sei, estou pensando aqui. É, A culpa é prejudicial, né? você vê o seguinte, ela fez o que fez, por quê? No fundo, ela sabia que aquilo estava errado. Matar os 4 filhos e matar o marido. Mas ela não refletiu. Ela agiu sob os impulsos e com as explicações não justificativas, as explicações que ela dava a ela mesma. E ela fez isso. Mas logo em seguida, ela tomou conhecimento profundo de que o que ela fez era um crime. E aí, por não refletir, o que ela fez? Ela tentou fugir disso daí. Quando essa culpa que a consciência apresenta a ela, incomoda, não é um castigo. É a misericórdia de Deus. Olha, isso está errado. E a pessoa percebe aí nitidamente que está errado, que foi errado aqui. Então, aquela culpa que ela sente é um indicador de que ela deve caminhar em outra direção. Fazer, como você falou. Poxa, eu errei. O que eu vou fazer? Começar a transformar a vida para coisas melhores. Provavelmente, não iria sanear todos os problemas dela, do que ela fez, mas ela ganharia uma sintonia, pelo seu esforço, com as entidades superiores, para se reequilibrar. O que ela fez? Que é o que normalmente a pessoa faz quando não reflete sobre o que fez. Ela partiu para um outro caminho que ia jogá-la num precipício moral. Ela foi para a bebida, para o prazer, para esquecer aquilo, mas não dá para esquecer o que a consciência acusa, não dá. Então, ela perdeu um tempo valioso e se colocou numa condição assim muito frágil naquele momento ali. É uma coisa semelhante, não é a mesma coisa, mas vamos ver, o mecanismo é o mesmo. Por exemplo, Judas traiu Jesus, levou Jesus à morte. Por que ele fez isso? Porque não recebeu nenhuma orientação? Recebeu. Jesus esteve com ele, ao lado dele, por muito tempo, dando orientações e tudo, e ainda advertiu que um deles ia traí-lo. E ele sabia que era ele, estava tramando aquilo. Então, por não refletir, ele traiu Jesus. Quando ele trai Jesus, e Jesus é levado à morte, o que ele faz? Ele tenta fugir da acusação da consciência. Ele não refletiu e se matou. Piorou o quadro dele. Vamos ver o caso de Pedro. Pedro andava com Jesus o tempo todo. Jesus orientou, falou, olha, Pedro, você está sendo envolvido aí pelos judeus. Vigia. Não vai acontecer nada e tudo. Eu estou com você em todas as circunstâncias. Aí ele nega Jesus 3 vezes. No mesmo dia que Jesus avisou a ele, ele nega. Ele fez isso porque não refletiu. Depois que ele fez, ele chorou tanto quanto Judas. Judas chorou, ralado de dores e tudo, sofrimento, arrependido. Ele também se arrependeu. Mas aí a diferença é que Pedro passou a refletir.
se conheceu, conheceu a sua própria fragilidade. E a partir daí, quer dizer, não foi o erro dele que o fez mudar. Foi a postura de reflexão sobre o erro dele que o fez mudar. E a partir daí, Pedro é outro. Ele continua sentindo as dores de ter negado Cristo, mas a partir daí, ao invés dele negar o Cristo, ele passou a negar a ele mesmo, que é aquilo que Jesus disse. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga. Ele fez isso. Então, veja a diferença qual é. Então, primeiro, o sentimento de culpa não é uma coisa ruim, é desagradável. Mas ela está avisando ali que tem que fazer alguma coisa diferente, que conserte aquele erro. É igual você está numa casa, aí você dá um sinal de alguma coisa elétrica, você fica assim. Por exemplo, a Vera. A Vera teve esse problema agora foi no dia seguinte, a médica olhou a perna dela e falou: essa perna está muito inchada, isso aí pode ser... A médica é gastro, não é nada dessa área, mas ela olhou e falou: olha, você tem que ver que pode ser uma trombose. E encaminhou para... A gente fala assim: puxa, que azar ela descobrir isso, fiquei internada. Não, foi uma bênção. Quer dizer, puxa, depois do aniversário teve isso, que azar. Não, o amparo divino mostrou o sinal: olha, ó, tem um problema aí. Aí você diz: não, não é problema não, deixa para lá. Não, porque a coisa pior pode acontecer. Então, a culpa que ela sentia foi um sinal de Deus, que é a consciência. Ela não quis ouvir esse sinal. O resultado é que ela entrou nessas condições e caiu nas mãos desse juiz cruel, né? Mas ela está abandonada? Cadê a misericórdia de Deus? Isso foi uma das coisas que foram tratadas na semana passada, né? Onde que a gente enxerga a misericórdia de Deus aí? Olha o que o Gúbio fala. O André faz uma pergunta importante. Esta irmã infortunada permanecerá doravante em tal aviltamento da forma? Ele diz: ela não passaria por esta humilhação se não a merecesse. Até aí, tudo bem. Mas onde está a misericórdia de Deus? Além disso, se adaptou às energias positivas do juiz cruel, em cujas mãos veio a cair, pode também, olha só, pode também esforçar-se intimamente, renovar a vida mental para o bem supremo e afeiçoar-se à influenciação de benfeitores que nunca escasseiam na senda redentora. Então, a gente está vendo ali o juiz cruel. A gente não está vendo, mas estão presentes, mas não visíveis, os espíritos benfeitores. Mas a pessoa tem que fazer alguma coisa. Você não fez a sintonia com aquele ali, cruel? Faça a sintonia com o bom. É difícil? É. Mas é fácil a pessoa viver nas mãos desses espíritos cruéis? Não é fácil. Então, a gente observa que o amparo de Deus está em toda parte, mas cada um está indo comer o fruto que plantou, que quis, no uso do seu livre-arbítrio. Mas Deus não desampara. Ela vai ficar... ela vai precisar fazer uma transformação profunda dentro dela. Vai ser fácil nesse domínio que ela ficou? Não vai ser fácil, né?
Então, é isso que a gente observa aí. Não tem nada faltando. Aliás, tem alguma coisa faltando. Falta nós nos decidirmos a seguir as leis de Deus. Isso é que falta. Mas nós queremos ser felizes de que forma? Fazendo o que nós queremos fazer. Pois seria ótimo se nós soubéssemos O que fazer? querer fazer o bem. Mas não é isso. Quando a gente diz eu quero fazer o que eu quero, é porque a pessoa não está aceitando a vontade de Deus. Eu estava ouvindo agora no rádio as informações dos professores falando da agressividade dos adolescentes, do desrespeito. Aí a gente vê como tudo parte de uma educação familiar. A pessoa não dá limites, não orienta para respeitar ninguém, né? É um negócio... O que vai dar isso? A pessoa depois vai perceber aquilo que diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando desencarnar, os pais vão ver os filhos sofrendo no corpo físico ou no mundo espiritual, quando dependia deles encaminhá-los para o bem. Então, aí é um caso que ele pega esse caso aqui, e esse aí é um caso. Existem muitos casos, né? E a gente observa, assim, o domínio do espírito sobre ela e transforma o perispírito dela, e ela como que ela aceita aquilo porque ela se sente merecedora daquela condição, né? Impressionante isso. Alguém quer fazer alguma colocação? Sônia, Marcelo, Suzana? Vanderlei, Sim. estava pensando aqui, então, que essa submissão vai ser quase que uma fatalidade, né? Se a pessoa infringiu a lei, ela necessariamente passará por essa situação? Creio que sim, né? Porque é um processo. Não há, talvez, eu pergunto se há alguma outra forma da pessoa perceber o seu erro se não for desse jeito. Deve ter também, né? Não sei, agora fiquei aqui na dúvida. Eu acho que existem milhares de formas, né? É. Cada caso é um caso. A gente está vendo aí um caso em que a pessoa cometeu um crime bárbaro, 5 crimes bárbaros, né? E tentou fugir das responsabilidades. É impossível fugir das responsabilidades. E fugiu e se embrenhou num problema pior. Pior não, que complicou mais ainda o quadro dela. Então, é uma pessoa que não tem o que apresentar para ela em defesa dela. O que ela pode dizer ali? Que não, eu fiz isso, fiz aquilo. Não tem, né? A gente lembra daquele caso do menino lá que tinha problema na garganta, né, do espírito, né? O Júlio. O Júlio, né? Quando a mãe obsidiava a madrasta. Aí, quando ela percebeu que tinha que ajudar a madrasta, que não podia mais, que ela estava ajudando, ela vai pedir que ele tinha que reencarnar. Aí ela vai pedir ajuda, acho que é o Aniceto, né? Pede ajuda a ele, fala assim, olha, para a gente ajudar, pedir ajuda, a gente tem que saber a quem que a gente já ajudou. Você já ajudou alguém? Você fez o bem para os outros? A quem que você ajudou? Para a gente pedir ajuda a essa pessoa. Aí ela falou assim, não, eu só ajudava a minha família.
Falei, como é que a gente vai fazer? E pior ainda, ela estava querendo perturbar aquela que a estava ajudando sem que ela soubesse, né? E aí que ela compreende. Então, você, para ser ajudado, você tem que ajudar. Não é um toma lá da cá barato, é um exercício de amor, né? De doação, de fazer o bem. A pessoa que faz o bem, ela conquista pessoas amigas, mesmo que ela tenha feito coisas horríveis. É o caso do Sigismundo. Tinha muitos amigos que ele passou a conquistar quando começou a fazer o bem. Então, ela tinha o que para justificar? Nada. Ah, mas eu fiz isso e depois, o que você fez? Ah, eu me meti na bebida, fui buscar o prazer para esquecer aquilo. Ou seja, jogou a vida fora, né? Agora, existem pessoas, a gente viu aquele caso já lá do Voltei, né? Já foi até falado na reunião lá do Céu e Inferno, que o Bezerra de Menezes está levando um grupo de pessoas que desencarnaram, chega uma hora, eles vão passar por uma região difícil. Aí o pessoal começa a pedir socorro, de doer o coração, né? Parece que o pessoal está lá naquele pântano, é uma injustiça. Cadê o amor de Deus que deixa esse povo todo aí nesse pântano? Aí ele fala, é um lugar que a gente vai passar por uma região que temos que ter muita vigilância. Aí eles vão passando. Aí eles começam a pedir. Primeiro começa a pedir, depois começam a acusar. Ladrão, não sei o quê, assassino. E quando disse assassino, um deles que estava indo com o Bezerra parou. Aí o Bezerra chegou para ele e falou, por que você parou? Porque o meu lugar não é aqui, o meu lugar é lá naquele pântano. Por quê? Porque eu cometi um crime, eu matei um homem. Nós sabemos que você matou um homem. Mas depois que você matou, você se arrependeu e passou a fazer muito bem, por isso que você está aqui. Isso quer dizer que aquele homem que ele matou não tem mais problema kármico com ele? Tem. Mas ele conquistou valores que a misericórdia de Deus leva em consideração. Então, não é para esmagar a pessoa, né? Então, a gente observa, às vezes, se a gente disser assim, quem é que não tem lembrança de alguma coisa errada que fez nesse mundo, olhando o mundo todo? Praticamente todo mundo. Mas se a pessoa ficar, não, eu não quero sentir essa culpa, eu vou seguir minha vida, vou procurar um prazer, vou me divertir, vou não sei o quê, ela está perdendo a oportunidade de fazer o bem, de transformar em alguma coisa, né? Isso é uma atitude. E lutar para não repetir o mesmo erro, né? É isso aí. Vanderlei, Então, Deus é sábio, ele sabe adequar. Quer dizer, não é adequar justiça no sentido assim de punir adequadamente. Ele sabe como educar os seus filhos. Eu acho que eu vejo dessa forma. Então, a educação vai ser através de experiências ásperas, difíceis, ou de experiências mais sutis, leves, que nesse mundo não tem nada leve. Até quem faz o bem padece nesse mundo, né? Diga aí, Marcelo. ouvindo você falar, eu me lembrei daquela passagem que diz que a gente precisa reconciliar-se com os nossos inimigos enquanto a gente está no caminho. É o exemplo que você deu aí desse espírito que estava junto com o Bezerra, que mesmo depois de ter cometido o crime, ele fez muitas coisas boas, ele trabalhou no bem, tá? Não consigo lembrar se motivado pelo arrependimento ou como uma alternativa que ele tinha para tentar compensar. Mas, de qualquer maneira,
durante a encarnação dele, ele fez um trabalho de recuperação, de ajuste, e foi merecedor da ajuda também. Já no exemplo da nossa amiga que virou a loba, nessa situação, ela perdeu a oportunidade de fazer as coisas boas, né, para tentar se ajustar, e fugiu da responsabilidade, piorando mais ainda o seu problema. Nessa situação, ela perdendo a oportunidade, como falou a mensagem lá, o juiz entregou ao oficial de justiça, e esse entregou ao outro personagem, e aí houve ranger de dentes. Então, a gente vê mais ou menos que as situações, elas são, digamos assim, esclarecidas, são do conhecimento, né? Estão nas orientações do Cristo, estão nas orientações dos antigos para nós desde sempre, e a gente constata com essa cena que a gente viu no livro Libertação, que o ranger de dentes é uma realidade, né, para o espírito devedor que voluntariamente deixou de fazer o que precisava para a sua melhora, né? E a gente deve saber muito bem disso, né? Pela experiência, né? O que a gente observa é o seguinte, você falou, entra em acordo com o seu adversário. Aquele cara que matou, do espírito que matou o outro, ele não conseguiu se reajustar com o que ele matou. Que a questão é a seguinte, quando a gente prejudica alguém gravemente, nós vamos ficar na dependência de ele compreender, ele perdoar. Agora, o fato dele perdoar não resolve o meu problema, resolve o problema dele. É interessante isso, né? Se o camarada não me perdoa, eu fico com um problema com o camarada não me perdoando. Mas se ele me perdoa, o meu problema não está resolvido. Eu vou ter que resolver. Então, é interessante a lei de Deus, é perfeita. Quer dizer, ela não deixa a pessoa sujeita à vontade da outra para ser feliz. Depende dela. Porque mesmo que o outro me entenda, me perdoe, me compreenda, mas se eu não consigo perdoar ninguém, se eu não consigo amar ninguém, fazer o bem, ou seja, depende de mim. Agora, esse relacionamento, que às vezes é difícil, ele é muito importante, muito necessário. Eu não consigo evoluir sozinho. O outro é nesse contato com o outro que eu vou descobrindo as minhas deficiências e vou me fortalecendo nas minhas virtudes, se eu quiser, né? É isso aí. E no caso dela, ela não fugiu à responsabilidade. Ninguém foge à responsabilidade. Ela tentou fugir. E toda vez que a gente tenta fugir à responsabilidade, a gente piora o quadro, o que ela fez, né? Eu não posso, por exemplo, ficar arrependido, sentar no meio-fio e ficar chorando o tempo todo. Isso não resolve. Essa culpa, esse remorso, essas coisas, não adianta nada. Eu tenho que me levantar como o Pedro fez. Puxa, eu fico imaginando o sentimento de Pedro depois que ele viu que ele negou 3 vezes. O que ele deve ter sentido? Porque ele amava profundamente o Cristo. Aquilo não apaga assim. Então ele fala, ele reconhece, volta e meia, a gente lê lá Paulo Estevam, ele fala, não, vocês sabem que eu neguei o Cristo. Mas ele mudou não porque errou, mudou porque sentiu e refletiu e resolveu caminhar no bem. Tá? Andrei, Sim. eu queria... acho que o senhor já falou isso, mas para título mesmo meu de compreensão mais profunda,
Eu queria entender um pouquinho mais sobre essa questão que o senhor fala assim, refletiu. Ele sentiu, refletiu e mudou. Esse verbo refletir aí, o que significa esse refletir? Isso é uma pergunta que eu estou querendo assim, compreender com um pouco mais de amplitude. E um outro ponto que eu queria fazer uma pergunta também é o seguinte, se está correto essa frase, que o nosso débito não é com o outro, é com a lei de Deus. Isso é uma questão de palavra, viu? Se eu firo alguém, eu tenho um débito com ele. Agora, eu tenho um débito também comigo mesmo, porque eu estou prejudicando não é só o outro, não, estou prejudicando a mim mesmo. E, nesse sentido, a lei coloca essa dívida comigo mesmo no sofrimento ali, em decorrência do que eu fiz, entendeu, Sandra? Mas você tem, se você prejudica alguém, você tem uma dívida com esse alguém. Né? Agora, você interfere também, quer dizer, você fica devendo a você mesmo. A dívida com a lei é a dívida com você mesmo, porque a lei vai fazer você corrigir para você ser feliz. E a gente só pode ajustar as nossas dívidas desenvolvendo essa capacidade de atender ao próximo, de amparar o próximo. Né? A outra questão que você falou do refletir, o que eu entendo por refletir? Você fez uma coisa, a pessoa faz uma coisa, né? E depois a consciência bate. A consciência diz, olha, aquilo incomoda. Aí a pessoa, o que ela faz? Deixa isso para lá, todo mundo faz isso, né? Não fiz nada demais, ele merecia, dá uma série de justificativas. A pessoa não está refletindo, ela está negando o fato, negando a própria ação, que não pode ser negada, está ali. Então, o que é refletir? É você para, pô, isso está me incomodando. A gente sente que aquilo bate na gente, às vezes acompanha um dia, acompanha uma vida, 3 vidas, e aquilo está pesando lá. Então, o que você faz? Você precisa ter um conhecimento para refletir. Que a consciência está acusando. Se eu tenho um conhecimento, por exemplo, eu sou espírita, eu leio essas obras todas, aprendo o que é a lei de Deus, aprendo que a lei, de uma forma simples, está dita desde Moisés. Amar a Deus e amar o próximo, como a si mesmo. É simples. O resto é explicação disso, é desdobramento para a gente entender o que é isso. Aí isso acontece, eu começo a refletir, poxa, isso que eu fiz está certo? Mas como é que eu vou comparar o que está certo e o que está errado? Qual é a lei de Deus? Aí eu começo poxa, eu não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. Então a pessoa está refletindo. Ela reflete e percebe que não agiu bem. E aí o que ela tem que fazer? Bastou refletir? Não. Ela tem que fazer uma mudança. E aí entra a vontade, a disciplina, o esforço para mudar, que não é fácil. Porque nós estamos, assim, cristalizados em certas atitudes. Elas estão cristalizadas. Então, você tem que dissolver aquilo ali. Então, você vai fazer, aí vai sofrer. Então, por isso que eu digo, a pessoa que tem um conhecimento espírita, assim, de uma certa profundidade, ela, quando age mal, no pensamento, na palavra ou na ação, essas 3 coisas, a consciência fica mais viva, fica mais desperta.
por causa do conhecimento que todo dia a gente está lendo. Todos os dias a gente está pegando as histórias, está vendo isso, está vendo aquilo, está analisando, está vendo as orientações dos espíritos, aquilo está vivo em nós. Aí aquela consciência desperta, ela começa a incomodar. Então aí a pessoa vai se sentindo, parece que está piorando. Ela não está piorando, ela está a mesma coisa. Só que agora ela está começando a enxergar. Ela começa a ver, poxa, isso aqui tem consequências aqui, né? Então, isso daí que eu entendo assim, por refletir, mas não é só refletir, é refletir e isso ter uma consequência. Mas refletir com o quê? Eu posso refletir assim, não, fiz isso sim, mas e daí? Todo mundo faz. Não está refletindo. Refletir com base num conhecimento superior, que me coloca para cima. Entendeu? É essa a ideia. Tá bom? Vanderlei, Oi, pode eu falar. estava pensando que a gente refletindo agora sobre essa questão desse espírito dessa mulher, né? E como Deus educa, isso aí também o entendimento da forma como Deus educa, como nos ensina, é muito importante para a gente, porque vai nos ajudar a ver o nosso próprio processo de melhoria, de educação de nós mesmos, né? De quando a gente se sente mal, das situações que acontecem conosco, da necessidade da gente ficar vigilante, porque você vê que se uma casa tem sempre coisa para fazer e ela é material, a nossa casa mental, nosso mundo íntimo, como Emmanuel fala lá, né? Tem muito mais coisa para fazer todo dia. A gente está nesse. Nós ainda somos espíritos que tem muita coisa para reparar, fazer reparos, modificações para essa reforma íntima. Mas quando a gente pensa no outro, a quem nós somos responsáveis de alguma maneira, em quem convive conosco, quem está no nosso círculo de relação pessoal, e a gente vê que é importante pensar nisso também, né? Talvez por isso que Jesus não tenha, no trato conosco, ele não tenha desfalecido, até que na cruz o colocaram, né? E ele podia dizer, puxa, o que é isso? Vem aqui, eu explico tudo. E ele ainda, na hora da cruz, pede perdão a Deus, porque os homens não sabiam o que faziam, mas não por uma visão boba, pueril ou fanática, porque eu acho que Jesus tem completamente noção desse processo de educação de cada um, né? Acho que isso que a gente também tem que desenvolver em relação ao outro, fazer o que a gente tem que fazer, mas saber que até determinado ponto a pessoa que vai dar um rumo dentro do que ela quer. E que eu acho que o Espiritismo explica isso, né? A gente tem que cumprir nossos deveres, mas a gente não muda ninguém, né? A pessoa que vai ter que dar e conviver com isso dentro de nós de uma maneira amadurecida, fico pensando assim, né? Reconhecendo, pedindo, orando não. E pelo contrário, sendo exigente, como diz lá no Evangelho, é com a gente mesmo, né? É uma linha tênue aí entre o cumprimento do nosso dever, o que a gente tem que fazer da nossa parte, mas, ao mesmo tempo, a necessidade da gente compreender isso, senão a gente para, a gente fica irritado, a gente deprime, a gente ou fica, sei lá, como eu ouvi hoje de uma amiga, dizendo que estava muito desanimada, muito caída, sem paciência com a maldade humana. E isso ela estava sentindo que tá sendo paralisada por causa disso, sabe? Eu falei, mas não pode isso, né? E a gente tem que confiar em Deus, que isso está entregue a Deus. Aí eu agora vendo isso, puxa, tá vendo? Deus está no comando de tudo, né? Jesus está
a par de todas essas situações. O filho nosso é filho de Deus antes de ser nosso. Fiquei pensando sobre isso. A gente precisa realmente ficar atento a esse mecanismo de Deus, né? É isso aí. Vamos analisar uma coisa aí. Isso que o juiz está fazendo com ela, transformando-a numa loba, isso a transformou espiritualmente? O que vai transformá-la? É o que o Gubbio está falando ali, ó. O que o Gubbio diz. Ela vai ter que se esforçar intimamente, renovar a vida mental para o bem supremo e afeiçoar-se à influenciação dos benfeitores que nunca escasseiam na senda redentora. Aquilo ali que ela está sofrendo é um constrangimento, é uma dor que está sendo imposta a ela, mas ela em si não faz a mudança. Mas ela vai ficar incomodada. O que ela deve, o que a pessoa deve fazer? Ela pode ter várias atitudes. Ela pode dizer assim: poxa, Deus não existe, deixa eu passar por isso. Ela pode dizer: poxa, por que eu fui cair na mão desse camarada aqui? Podia cair em outro lugar. Ou ela pode dizer assim: poxa, eu estou passando por isso porque eu fiz aquelas besteiras todas. Puxa, esse caminho não é bom. Nessa hora, a pessoa vai sofrer as influenciações espirituais superiores. Muito provavelmente, depois que ela matou essas crianças e o marido, que pode ter tido também uma influência espiritual, que ela cedeu, que foi explorada pelas suas tendências, ela pode ter sido inspirada a ir buscar a bebida para esquecer, buscar os prazeres materiais. E o resultado é esse aí. Agora é uma hora que ela vai ser, ela, como sempre, ela está sendo chamada há muito tempo para refletir, porque ela não está em paz há muito tempo. Antes dela matar as crianças e o marido, ela já não estava em paz. Então, essa hora agora vai ter uma experiência difícil que não automaticamente ela vai seguir esse caminho que o Gubbio está falando. Vai depender dela. Porque se ela não quiser, ela vai descer mais alguns andares. Essa é a questão. Então, tudo está dentro da gente aqui, né? Nenê, Sim. essa constrição que ela passou, isso aí deve provocar dor, né? Nela. Dor. Porque eu fiquei pensando assim, o que vai fazer ela mudar? Essa é uma situação de dor, de sofrimento. É esse sofrimento que vai fazer ela se transformar. E um outro ponto que eu estou vendo, que no caso aí é uma dor externa, entre aspas, né, que está fazendo ela sofrer. E aí, isso é uma coisa que eu fiquei pensando, porque até por conta de alguns atendimentos que a gente já deu, né, em relação a essas situações, né? E um outro ponto que eu fiquei pensando aqui é nesses dois pontos aqui que ela fala que ela vai precisar renovar a vida mental para o bem supremo e afeiçoar-se à influenciação de benfeitores que nunca escasseiam na senda redentora. Por exemplo, desculpa se eu estou sendo... É ignorância minha mesmo. Mas ela, nesta situação, que ela vai ficar hipnotizada... Sônia, com licença. Não seja egoísta, dizendo que a ignorância é sua. Aqui todos nós somos ignorantes. Estamos aprendendo. Vamos lá. Então, nessa situação em que ela vai ficar,
como é que ela vai, o que vai acontecer para que ela possa se afeiçoar à influenciação desses benfeitores? Eu não sei se eu estou sendo clara aí, porque era, Você está muito entendeu? clara. Uma Está muito situação que eu clara. fiquei pensando aqui, como é que vai rolar isso? Como é que vai acontecer isso? Porque a gente aqui, Olha, por exemplo, a gente ainda está encarnado, bate um remorso, a gente tenta ir mudando, a gente ainda consegue fazer alguma coisa, né? Aqui. Mas nesse caso, ela está na mão desses homens aí, desses espíritos, controlada por eles. então, na verdade, ela não está na mão deles. Ela está na mão dela mesma. Eles conseguiram atuar sobre ela porque ela permitiu. Ela permitiu. E não tem nada automático que vá fazer ela mudar, não existe. É o espírito que tem que acordar, é ele. A gente já viu que existem espíritos que estão há mais de 1000 anos, né? Há 10.000 anos. Eles estão sofrendo? Estão sofrendo. Mudaram? Não mudaram. Entendeu? Então, não tem uma coisa automática, porque o orgulho é uma coisa terrível. A pessoa, para aprender um pouco com remorso, ela precisa ter humildade, um pouco de humildade, para reconhecer o equívoco. Eles já falaram isso aí nesses textos. Ela tem que ter isso. Ela tem que achar isso dentro dela. Se ela não achar dentro dela, não são esses espíritos que vão fazê-la evoluir. É ela. Você vê que tem esses inferiores e tem os superiores que estão ali, esperando. Os inferiores procuram a brecha, que são muitas. Os superiores procuram uma brecha, onde no que há de mais sublime dentro da pessoa, que é o reino dos céus, está lá dentro. Agora, ela que tem que mexer nisso. Entendeu? Não existe assim, essa dor em 30 dias está resolvida. Não está, não existe. Então, as pessoas podem se arrepender e tomar um rumo. Podem se arrepender e ficar paralisada, ficar só chorando. Pode se arrepender e mudar de vida. Como Paulo de Tarso, ele fez isso. Ele foi responsável pela morte de várias pessoas. Ele, de tortura, ele mesmo torturou um homem. Mas quando ele percebeu, poxa, eu estou errado, ele refletiu e mudou, né? Essa é a questão aí. Igual a Maria de Magdala, né? Ela estava Também, presa, aquela conduta, ela se sentiu muito mal, mas ela foi ao Cristo, ela estava incomodada com aquilo, ela e devia diz estar lá sofrendo muito, né? que ela estava dominada por não sei quantos espíritos. É. Quando ela quis, ela buscou Jesus, e Jesus, ele pode até tirar os espíritos dali, mas se a pessoa não muda, eles voltam. Então, ela quis, né? Tem também, no próprio livro Libertação, me lembro vagamente, mas alguns espíritos que estavam ali também saíram dessa condição, né? Mas à Isso. frente não tivemos esses exemplos, né? Na própria espiritualidade, naquele próprio ambiente, É. eles conseguiram sair. Então, tem sempre a oportunidade de começar um novo caminho, né? É interessante que ninguém muda ninguém, mas a postura de uma pessoa é vista pela outra e isso pode fazê-la refletir. Poxa, olha só, foi o que aconteceu com esses que se renovaram. Como é que eles se renovaram? O Gúbio amparando-os e orientando-os. Eles, poxa, é isso mesmo, né? Então, é importante. A gente fala assim, não, ninguém muda ninguém. Realmente, não muda ninguém.
então não vou orientar meu filho, não vou orientar ninguém, não vou fazer palestra, não vou... Não, o que você fala vai ter resultado um dia. Agora, melhor ainda se nós seguirmos isso, né? Que estamos falando. Sensibiliza, né? Diz que o Kardec diz que o Espiritismo vai mudar o mundo. Mudar como? Vai mudar com os espíritas. Como? Ensinando, dando a ideia de Deus, que não é aquela ideia esquisita, né? Uma fé em Deus que às vezes é uma fé para atender aos meus desejos. Uma fé em Deus, tudo que eu peço eu consigo. A gente fala isso, né? A fé em Deus, ela se demonstra na aceitação de tudo que Deus oferece à pessoa. Coisas boas, muito bem. Tenho saúde, para que eu vou ter? Deus me deu essa saúde? Para que Deus me deu inteligência? Para que Deus me deu isso? O que eu faço com isso? Né? Agora, se acontece alguma coisa que a gente diz que é ruim, poxa, Deus não manda nada ruim para mim. Né? A gente tem que ter essa ideia. Poxa, Deus não fez isso para me magoar, não, mas é para eu aprender alguma coisa. Né? Então, é essa a Vanderlei, ideia. Oi. eu vou falar uma coisa que aconteceu já há umas 2 semanas, e depois de ter todo esse estudo, a gente entende, ou as pessoas mudam ou piora, né? Lá no, Não, em não, Sergipe, quando ela piora, ela muda, né? Também. ou não. Então, lá na cidade, em Sergipe, perto da casa dos meus familiares, um senhor matou um rapaz, né? E todo mundo tá chocado lá porque isso foi assim tão de repente e tal. E aí prenderam ele mesmo chamou a polícia e se entregou. Só que agora ele está tentando se matar, né? Ou seja, em vez dele tentar se melhorar, é, e é aquilo que está dizendo aqui, né? Ele vai se ligar a outras coisas e vai tentar tirar a vida. Só que isso não vai ajudar ele, né? É o caso do Judas, né, que a gente viu. Verdade. E realmente a gente está num momento em que a gente vê muita violência, né? Uhum. E eu acho assim que a culpa dele foi tão grande, e assim, por achar que não vai ter jeito, que ele vai passar muito tempo na cadeia, e por já ser velho, ele vai pensar assim, eu já estou velho aqui mesmo e vou tirar minha vida porque aí acaba com tudo. Só que ele vai piorar a situação dele. E não acaba com tudo, né? É, É isso que é bom esclarecer, né? é uma pena que não tem ninguém que dê um estudo, oriente, né? Isso tudo, não existe isso lá para orientação das pessoas que estão presas, para dar alguma esperança, né? É isso aí. Isso aí. É isso aí, minha gente. Esse trecho aí deu bastante coisa, né? Então a gente vai ficar aqui. Uma última pergunta. Isso que aconteceu com ela, dele usar do espírito usar de um magnetismo, fazendo ela acreditar pela culpa, pelo remorso dela e pela falta de desejo de melhoria, ela tomar o aspecto de uma loba, só pode acontecer com o espírito desencarnado ou também pode acontecer assim, ou algo semelhante, essa ação magnetizadora do espírito obsessor com a pessoa encarnada. Pode. Ele deu um exemplo aqui, lembra aqui? Cadê? Ah, é verdade, De inextricáveis Nabucodonosor. ainda, né? Investigação dos médicos encarnados. Poxa, cadê o negócio? Nabucodonosor, né? É o Nabucodonosor. Ele passou 7 anos, né? Ele diz aqui. Aqui, ó. Está contado na Bíblia, né?
E onde que tá? Ah, tá aqui, ó. Temos aqui a gênese dos fenômenos de licantropia, inexplicáveis ainda para a investigação dos médicos encarnados. Lembras-te de Nabucodonosor, o rei poderoso a que se refere a Bíblia? Conta-nos o livro sagrado que ele viveu sentindo-se animal durante 7 anos. Ele comia como animal. Então, isso daí é um domínio, né? Uma subjugação violenta aí. Então, você tem essa ação de desencarnado sobre encarnado, de desencarnado sobre desencarnado, de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado. Tudo isso é possível, né? Tá certo? É um drama, né? Tá bom, pessoal? Então, vamos fazer a nossa prece. Ver quem que vai fazer a nossa prece.